trabalhava em Curaçá, mas não conhecia essa história de Curaçá. Então, é uma história muito linda, riquíssima, muita coisa que precisa ser explorada. E aí, para brilhantar o nosso grupo, nós convidamos aí seu Lindoval Rio, seu Dodó, mais conhecido, né? É curaçaense, gosta de história, e ele vai cantar. Dá só uma palhinha aí do tributo a Curaçá, composição dele, que foi lançada no ano passado. Muito prazer estar aqui com vocês. A história de Curaçá que começa lá em 1832, quando Pambu era uma comarca que comandava de Dias Dávila a Bonfim. Todo esse território eram julgados todos os acontecimentos políticos e judiciais do município. E lá, Pambu, que era antigamente também Abaré, que pertencia ao território do Curaçá, como Xorroxó, Macuré, tem um cemitério com mausoléus impressionantes sobre a história daquela cultura, daquele povo que era os curaçaenses que começaram a trabalhar nessa região. Então, lembrar de Curaçá, que é essa cidade que completou em 1953 o centenário de emancipação do paróquia, né? Que tem Dona Feliciana como esse patrimônio da resistência feminina e tal. Era lembrar também de que nós precisamos dar esse mergulho na história de Curaçá, que começa lá em Pambu, que não pertence mais a nós, mas nós temos um pé, né? O berço está lá. Então, o tributo ao 6 de julho, ele vem com essa referência de que é um mergulho necessário que precisamos fazer dia a dia. E a gente não conhece as peculiaridades de cada localidade nossa, né? Os extremos, quase 90, mais de 90 quilômetros de Taboado Novo, 120 quilômetros praticamente, que é a divisa Limbó, que é Pedra Branca, com 120 quilômetros de Beira Rio, Curaçá que margeia esses 120 quilômetros que ainda pertencem às famílias de curaçaenses. É um território que ainda é ocupado pelos nossos avós, na beira do rio, assim como a Caatinga, e dista do outro lado 4 municípios: Orocó, Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Lagoa Grande. Então é um território enorme que ainda está aí, e ele tem inclusive também essa iminência de 2 barragens que ainda podem ser feitas, tá certo? Que é a barragem de Pedra Branca, que ela vai ligar praticamente o pé da barragem de Riacho Seco, que sobe até Itabotinga, 86 quilômetros rio acima. Então nós estamos dentro desse emaranhado de informações que vão acontecendo na nossa região, e ele vem com o peso da história, porque Curaçá foi por várias vezes alijada da história. Curaçá tem uma rodovia que é a rodovia BA 407, que era para acontecer ali em Bó, onde tem um trevo de Cabrobó. E por uma medida política lá, de um tal de Noé, que tinha umas barcas, bateu o pé para não ser construída a ponte. E os políticos de Juazeiro e Petrolina puxaram para cá. E nós ficamos como fim de linha. Tá certo? Então, tudo que acontece na nossa história, quando a gente olha para trás e diz, puxa vida, tem um teatro Raul Coelho com mais de 130 anos, é o segundo da Bahia. Como é que uma elite cultural migrou para fora de Curaçá e só ficaram os vaqueiros e os catingueiros, né? Então, é nesse sentido que a gente vai pensando, né? Que a história nossa é muito viva, muito rica e precisa ser atualizada sempre. A nível de riqueza também, desculpa só falar, seu Dedé, a pedreira, já dizia que Curaçá tem 72 tipos de minérios. Na década de 80 foi mapeado quilômetro por quilômetro quadrado. Então nós sabemos o berço e a história e a riqueza que ele tem. Então, Mãe Curaçá é um tributo ao 6 de julho, tá bom? Então vamos ver aqui uma palhinha à capela.